Infelizmente, não é incomum a gente ver situações em que houve algum desentendimento ou desavença entre policiais civis e militares. Mas, afinal de contas, a gente tem mesmo uma crise institucional? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Milene Moraes, eu sou a concurseira real e hoje eu trago um vídeo polêmico. Sim, no mínimo esse tema é polêmico, é um tema bastante discutido já há algum tempo. Constantemente a gente fica sabendo aí de ocorrências ou situações em que houve algum problema entre policiais civis e militares. Geralmente esses problemas ocorrem aí na hora da abordagem, quando uma das polícias está no cumprimento do seu dever, né, no seu trabalho, e o outro, por exemplo, está paisando, ou seja, no seu momento de folga e sofre uma abordagem ou vice-versa. Em algumas situações também a gente vê conflito entre, por exemplo, o trabalho das duas polícias, né? Ou seja, por exemplo, a polícia civil está ali fazendo uma investigação, muitas vezes até infiltrado em determinados locais e acaba sendo abordado pela polícia militar. E até você esclarecer toda aquela situação, aquelas circunstâncias, muitas vezes podem ocorrer diversos desentendimentos. E infelizmente isso é algo que ocorre há muitos e muitos anos, né? É muito comum a gente ouvir falar que existe até uma rixa entre a polícia civil e a polícia militar. Pois bem, a minha visão como policial civil é que não existe uma rixa, como é dito, né? O que acontece são alguns casos isolados, né, de problemas entre policiais, mas são coisas assim bem específicas, né, e situações que de repente até por uma boa conversa poderiam ter sido esclarecidas, mas enfim, muitas vezes realmente ocorrem situações aí que se desenrolam de maneira muito desastrosa até mesmo. Eu, particularmente, nunca tive nenhum problema com nenhum colega policial, seja ele da polícia civil, da polícia militar, da guarda municipal. No entanto, nos últimos dias eu percebi que intensificou-se, né, essa treta entre polícia civil e polícia militar, com vários casos aí que foram isolados, mas vários casos ocorrendo assim, quase que em sequência um do outro, de pequenas discussões, né, ou entraves ali durante ações policiais. E isso tem se intensificado de maneira bastante gradativa aí nos últimos dias. Eu não sei dizer exatamente o que aconteceu para essa treta começar a se aflorar de um tempo para cá, mas eu acredito que tenha muita ligação com uma ocorrência que houve agora no início do mês de agosto, mais especificamente no dia 8 de agosto, se eu não me engano, envolvendo policiais militares e um suposto policial civil. Muita gente deve ter acompanhado aí, né, nos noticiários, uma viatura, uma guarnição da polícia militar com 3 PMs fez a abordagem de um veículo suspeito aí na cidade de São Paulo, mais especificamente na Zona Oeste. E durante essa abordagem, um dos indivíduos que estava no veículo teria se identificado como policial civil. E a princípio ali a guarnição já desconfiou daquela situação toda, desconfiou desse indivíduo e teria retirado a arma dele, e ele teria apresentado uma funcional, também teriam retirado essa funcional para consultar. No entanto, esse indivíduo estava com uma segunda arma e no momento de distração ali dos policiais militares, ele sacou uma segunda arma e acabou disparando contra os PMs, vindo a atingir e executar os 3 PMs. Esse indivíduo também acabou sendo baleado, né, por um dos PMs e também veio a óbito. Uma completa tragédia onde um bandido se passou ali por um policial civil, porque depois foram verificar e viram que realmente ele não era policial, né, ele estava na posse de armas ilegais ali, na posse de uma funcional falsa, né, ou seja, um documento identificando ele como policial, mas era um documento falso. Enfim, toda essa situação eu acredito que deu um start assim para ligar novamente essa questão entre as duas instituições, sabe? De questionar, poxa vida, ele era um policial falso, identificou como policial falso, mas quantas vezes acontecem abordagens que você também fica com dúvida ali sobre a identidade, né, do policial, realmente se ele é policial ou não, principalmente tratando-se da polícia civil,
que é uma polícia que a princípio não anda caracterizada, né? Pelo contrário, muitas vezes a gente acaba até andando em viaturas descaracterizadas, ou seja, carros que não têm identificação nenhuma policial. Nós mesmos muitas vezes andamos à paisana, ou seja, sem qualquer identificação, né, visível, assim como policiais. Enfim, toda essa questão acho que acabou gerando um atrito maior entre as instituições. Fato é que depois desse trágico evento aí que tirou a vida dos PMs, muitas tretas começaram a aparecer. E principalmente em grupos de WhatsApp, onde a gente circula ali muita informação, a gente viu inúmeras situações entre brigas entre polícia militar, polícia civil, principalmente ali na hora de abordagens, até que aquilo se esclarecesse. Muitas vezes foi conduzido para o DP. Inclusive na minha delegacia tivemos uma situação recente também, envolvendo policiais civis. Estavam na diligência de uma investigação de roubo de carga e acabaram tendo um entrave ali com policiais rodoviários que os abordaram ali numa rodovia. Enfim, uma situação muito desgastante para ambos os lados, que gera, assim, uma quebra de confiança de uma instituição na outra, gera uma quebra de parceria. É uma situação terrível, assim, para a instituição. E essa semana nós tivemos mais um episódio aí de uma briga, né, uma discussão, um desentendimento entre as polícias civis e militares. Lembrando que eu não obtive maiores informações a respeito desse episódio, tá? Então não sei esclarecer exatamente quais foram as circunstâncias, mas pelo que eu entendi, tudo acabou se desenrolando da melhor maneira possível. As partes conversaram ali, se acertaram no próprio local, sem necessidade disso ter sido arrastado, né, para uma delegacia ou arrastado para tomada de providências por superiores ou algo do tipo. Aí, ó, vamos filmar tudo pra deixar registrado, né? Fazer igual que nem os ladrão faz agora. Tá bom? Tá bom? Por gentileza, ô Marcinho, encosta ali, por gentileza. Você também encosta lá. Com o chefe Secote. Cadê os outros polícias? Estão lá dentro? Estão lá dentro. Encosta lá, ô Billy. Ô irmão, o que você quer? Eu quero verificar a situação de vocês, só isso. Então tá bom, só meu. Isso, então, A funcional já tá aqui. Você quer a Eu quero funcional? a funcional, eu quero verificar se os senhores estão com armamento. Eu quero verificar tudo isso. Isso daí você chama o delegado vem aqui e verifica, tá bom? Vamos respeitar a portaria conjunta? Não é? Não, vamos respeitar a portaria conjunta? Não, vamos respeitar a portaria conjunta, não tem? Que você é polícia, sem novidade. Então tá bom. Você quer ver armamento? A gente chama a autoridade policial. Você pode encostar ali, por gentileza? Só ali, ó. Encosta ali. Toma aqui, ó. Eu tô ligando no gabinete. Aqui é o seguinte, tem polícia lá dentro e tá preservando o local. Eu tô colaborando. Os polícia nossos perderam a vida outro dia porque... E inclusive um policial civil. Colabora com a gente. Tá? Não é questão mais de portaria ou de não portaria. Estão matando a gente. Estão matando porque a gente tá confiando. Mas não é questão de... Eu não vou entrar no mérito de quem tá certo, quem tá errado, gente, porque eu acho que cada situação e cada circunstância tem que ser muito bem averiguada, tem que ser muito investigada. Mas uma coisa eu quero deixar claro. Existem policiais que não agem adequadamente, ou seja, não seguem os critérios que são determinados, porque sim, existem critérios nas duas instituições para tratar desse tipo de situação. Então, tanto na Polícia Civil a gente tem uma portaria que delimita quais são os critérios, ou seja, o passo a passo do que você deve fazer numa ocorrência envolvendo um policial militar, que é a portaria número 20 de 1992, ou seja, uma portaria bastante antiga para vocês terem noção do quanto essa treta vem se arrastando aí por mais de décadas. E nessa portaria tem lá todos o passo a passo de como proceder, o que fazer, o que não fazer. Mas basicamente essa portaria fala que você tem que agir com urbanidade e respeito com aquele policial que está ali envolvido em qualquer ocorrência que seja. Em contrapartida, a gente também tem uma portaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é a Correge PM 2, número 130/92, ou seja, também no ano de 1992, em que ela delimita quais seriam os procedimentos padrões, né, necessários para atender ocorrências que envolvam policiais civis. E dentre alguns itens que essa portaria cita, ela também prevê abordagem de maneira serena, revista pessoal em local reservado, se necessário,
Além disso, ambas as portarias delimitam que deve ser evitado o uso de força física, o uso de algema, evitar condução desses policiais no compartimento para preso. Ou seja, desde esse momento você já vê que existe uma necessidade de estipular parâmetros de procedimentos para que haja um respeito entre as instituições. E com todos esses parâmetros que são delimitados, né, por ambas as polícias, o mais importante de tudo é que haja bom senso, tá? Então, o bom senso entre os colegas sempre vai prevalecer. É claro que você sempre vai ter um colega ou outro de ambas as instituições que vai ter um problema ali maior, mas é muito interessante que a equipe esteja sincronizada nisso e que a gente não alimente esse tipo de disputa. Eu gostaria de deixar muito claro que nenhuma das instituições deve desmerecer a outra, pelo contrário, elas são instituições totalmente distintas e independentes, ou seja, uma não deve se sobressair à outra, né? Hierarquicamente falando, uma não é superior à outra, são instituições que devem trabalhar em conjunto. E toda essa situação só beneficia uma única categoria, que é a categoria dos criminosos. Então eu vejo dessa maneira que toda essa briga e essa treta entre polícia civil, polícia militar, e não só a questão de abordagem, mas também de questão de esse trabalho é meu, não, esse trabalho é seu, eu posso isso, eu posso aquilo. Gente, isso é uma bobagem completa. Tá? A gente tem que unir as forças e não dividir as forças. E, infelizmente, com toda essa bagunça que fica e essa disputa entre as polícias, os únicos beneficiados são os criminosos, que estão ali assistindo, né, de camarote a esse espetáculo terrível, que é uma briga entre os policiais, e super contentes com isso, né? Porque enquanto tiver desunião entre as polícias, muito mais vantajoso isso para a criminalidade de uma maneira geral. Mas enfim, gente, o que eu quero dizer com isso tudo é que eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de situação. Lembrando que eu não tô puxando sardinha nem para um lado nem para o outro. Como eu disse, cada situação, cada circunstância, ela tem que ser avaliada de maneira individual para saber o que houve. Mas o que eu acho é que muitas vezes o próprio bom senso, sabe? E a conversa ali de uma maneira sempre cortês, sempre com muita urbanidade, com muito respeito, resolve 90% dos problemas aí que nós podemos enfrentar. Se uma boa conversa muitas vezes resolve o seu problema até com o criminoso lá que você está investigando, quem dirá com um colega policial, né? Eu acho que a conversa, urbanidade e respeito é a base de tudo e isso nunca pode faltar. Mas me diga aí, qual a sua opinião a respeito disso? E de que maneira você acha que podemos evitar problemas aí entre policiais? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Valeu, pessoal!